Boa noite. Dentro de uns 10 minutos estaremos aqui transmitindo a palavra de Deus. Nós damos as boas-vindas a todos aqueles que chegam, que estarão conosco nessa noite. Boa noite, irmã Gabriela. Seja bem-vinda. Deus abençoe a sua vida. Boa noite, irmã Vanilde. Deus abençoe. Dentro de mais alguns instantes, nós estaremos aqui transmitindo a palavra de Deus. E você é bem-vindo para ouvir a palavra que o Senhor tem a trazer aos nossos corações nessa noite. Estarei louvando ao Senhor com um cântico, o grande amor de Deus. Esse amor é eterno, esse amor é verdadeiro. Deus nos ama e Ele prova o seu amor para conosco por ter mandado o seu Filho Jesus morrer em nosso lugar. E dele permanecer conosco todos os tempos, todos os dias. Ao Deus de amor e de imensa bondade, Estava aqui fazendo a introdução de outro hino e mudei, ia cantar o hino anterior. O grande amor de Deus, e a Deus demos glória. A Deus demos glória por seu grande amor. O Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós
nós todos deu. Ó, graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus, os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor, que deu o seu amado Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Não existe amor maior, demonstração de amor maior do que o amor de Deus. Nós estamos aí dentro do horário já do nosso culto, né? E esperando os demais irmãos chegarem, né? E damos aqui as boas-vindas a nossos irmãos que estão aqui pela igreja, né? Minha esposa, Cleia, seja bem-vinda. Presbítero André, seja bem-vindo, meu querido. Ronaldo, provavelmente com a esposa, a Thaís, sejam bem-vindos. A Graziele, minha irmã, seja bem-vinda. Presbítero Trean, seja bem-vindo. Guilherme, diácono, seja bem-vindo. Deus abençoe. E todos aqueles que vão estar conosco nessa noite para ouvir a palavra de Deus. A irmã Sônia, seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. E esperamos que o Senhor nos conduza durante esse período de mensagem, nos concedendo a sua graça, a sua misericórdia, para que não só a mensagem aqui pregada, mas a mensagem também ouvida, possa abençoar nossas vidas e que nós possamos, diante do Senhor, manifestar, não é, nosso desejo, né, de cada dia estar mais perto de Deus, cada dia mais servindo ao nosso Senhor. Eu queria, iniciando a parte da mensagem, eu queria convidar você para orar, queria convidar você a fechar os seus olhos aí onde você está, nos ouvindo, e vamos falar com o nosso Deus. Vamos pedir a direção de Deus, vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco, que faça, não é, com que essa mensagem seja penetrante no nosso coração e transformadora para a nossa vida. Deus amado e querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Senhor, nós te adoramos,
no nome bendito do teu Filho Jesus. Nós somos, Senhor, a tua igreja, presente nas casas, as famílias, ouvindo a tua mensagem nesta hora que será pregada. Nós queremos te pedir, Senhor, que tu reine nas nossas vidas com poder e graça, com o poder do teu Espírito Santo, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que, ó Deus, essa mensagem possa ser ouvida e entendida. E que o teu próprio Espírito faça com que ela caia em boa terra e que possa produzir, Senhor, bons frutos na nossa vida. E que nós possamos, como instrumento teu aqui na terra, poder praticá-la para a honra e glória do teu nome. Nos assiste nessa hora, Pai. Assiste o teu Filho na condução e na pregação dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, temos sempre feito uma pequena introdução sobre o assunto que nós estamos tratando. Logo, logo a gente lerá o texto, né? Mas Deus tem nos concedido a graça de podermos, nesse tempo de pandemia, né, que nós estamos aí vivendo com a igreja fechada e pregando aqui através da live, né, uma série de mensagens no Sermão do Monte, que segue do capítulo 5º até o capítulo 7º. Estamos indo devagar, né, aí, do capítulo 5º ao 7º do Evangelho de Mateus. A nossa afirmação desde o início dessa série é que, do ponto de vista, né, de Mateus, o evangelista que escreve o Evangelho, né, Jesus é o rei que trouxe o reino dos céus até nós. E nós somos seus súditos aqui na terra. Estamos submissos aí ao nosso rei Jesus. E ele, como nosso rei e mestre, ele nos ensina aqui, a partir do capítulo 5, né, a felicidade do ser para depois praticarmos. Primeiro nós somos e depois nós vivemos isso na prática, no nosso dia a dia, né? Somos aquilo que ele faz em nós, né? Aquilo que recebemos dele. E por essa razão, o nosso tema é a felicidade à luz dos ensinos de Jesus. E Jesus nos convida, como seus discípulos e seus súditos, né, dos dias de hoje, a nos aproximarmos com atenção renovada a esses ensinamentos que foram ministrados aos seus discípulos, né, há mais de 2000 anos atrás. Né? E são à luz desses ensinos de hoje, que nós temos a Bíblia escrita, né, o Evangelho escrito nas nossas mãos, que nós vamos aprender sobre a verdadeira felicidade. E a nossa pergunta para delimitar esse tema é quais são esses ensinamentos. E o primeiro ensinamento que nós vamos ter o primeiro ensinamento de Jesus é sobre o caráter dos cristãos no mundo. E dos versículos de 3 a 12, Jesus vai apresentar essas 8 virtudes espirituais sobre o caráter do cristão, sobre o ser. E todas essas virtudes nos ensinam a vivermos e atuarmos no mundo como filho do Rei Jesus. Espero que, tanto eu como você, possamos estar sendo instruídos, ministrados pela palavra, pelo Espírito Santo, não é? Para sermos cristãos de fato e de verdade. Nós já ministramos as 6 primeiras virtudes. E na quinta e a sexta, nós vimos que felizes são os misericordiosos, porque são repletos da prática da compaixão, da graça e do amor pelo seu próximo. Nós não vamos repetir as demais, nós estamos repetindo as 2 últimas que nós pregamos, né? E felizes os puros de coração, por ter um coração sincero, limpo do pecado, pois já foram lavados pelo sangue de Jesus. Eles veem a Deus pelos olhos da fé e, numa perspectiva escatológica futura, verão a Deus plenamente como Ele é. Mas o Rei Jesus, ele continua os seus ensinamentos aos seus discípulos sobre como deve ser o nosso caráter como súditos dele aqui na terra. E nós vamos continuar hoje a partir do versículo 9, né? O versículo 9, eu queria que você, que está com a sua Bíblia aí na sua casa, pudesse abrir, ou talvez você já está até com ela aberta, né? E o versículo 9 vai nos dizer assim, Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então hoje veremos a sétima virtude, que é sermos pacificadores. Felizes são os pacificadores, aquele que é pacífico, aquele que ama e que semeia a paz. Há uma grande ligação dessa bem-aventurança com a anterior. Felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Somente os puros, somente os limpos de coração que podem ser pacíficos. Não há como aqueles que compactuam com o pecado e vivem na falsidade e na mentira de serem agentes da paz, de serem pacíficos. Para podermos entender melhor o conceito de paz, não há como, caso não entendamos que a guerra é o extremo contrário da paz. Queridos, desde criança, nas nossas casas, na escola, na própria igreja, nós somos informados que o mundo vive em guerra. Quantas músicas já foram feitas, usando esse tema, e até abordando esse tema às vezes de uma maneira bíblica, mas numa perspectiva só de guerra, de nações contra nações, de reinos contra reinos. Mas a verdade é que o mundo vive em guerra. Há uma violência por toda parte. Violência contra a criança, contra a mulher, contra o negro, e enfim. A guerra no meio político, a guerra entre as nações, a guerra muitas vezes dentro da nossa própria casa, no meio da nossa família. Presta atenção, não é verdade isso? Quantas vezes nos lares as famílias estão em guerra, um contra o outro, se destruindo, se mordendo, não é? Desejando mal contra o outro. Essas e outras situações levam os homens e as mulheres a clamarem por paz. Aí vem os movimentos, as passeatas pelas ruas, as campanhas pela TV, os políticos centralizam o seu discurso em prol da paz, mas nada ou quase nada resolve o problema da falta de paz. Sabe por quê, queridos irmãos e irmãs? Os meios, as formas, as realizações em busca da paz, elas não são suficientes para trazer a paz. Sempre existirá um vazio no ser humano para ser completado. O coração humano está cheio de inveja, de cobiça, de amargura, de soberba, de ressentimentos. A malícia nos nossos lábios, no coração, nos lábios do homem e da mulher. A guerra nas palavras das pessoas. Estamos muitas vezes armados uns contra os outros. Não é arma de guerra, com munição, com bala, mas são armas das nossas palavras, dos desejos que vêm de dentro do nosso coração, que é corrupto, que é maligno. Há ódio no coração de muitos. E é diante desse cenário que o mundo precisa da presença de pacificadores, de construtores da paz. E eu pergunto aqui, será que isso é possível, meus irmãos e minhas irmãs? Há pessoas no mundo que possuem a verdadeira paz? Se há, como ser um pacificador ou uma pacificadora da paz? Encontramos na Bíblia, na Palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, uma grande preocupação em torno da paz. Os especialistas, vamos assim dizer, mas os pesquisadores, os estudiosos da Palavra de Deus, chegaram a uma soma de mais ou menos 430 referências na Bíblia sobre a paz. Eu não conferi ainda, mas acredito.
O conceito de paz na Bíblia, que é a Shalom, falamos já disso no contexto de outras mensagens pregadas na igreja, possui na raiz o significado de totalidade, de inteireza ou de perfeição. Na língua hebraica, paz significa tudo aquilo que contribui ao bem-estar supremo do homem. Então podemos afirmar que na Bíblia, paz não envolve só a ausência de conflito, mas sim a alegria de todo bem, de viver bem consigo mesmo, com os outros, com a igreja, livre de preocupações, de ansiedade, enfim. Este assunto, ele estava patente aos olhos de Jesus. Presta atenção, Jesus está ali com os seus discípulos, ele é o Senhor e Mestre, ele é Deus encarnado. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe dos acontecimentos do mundo até aquele momento. Ele conhece a história do seu povo, o povo de Israel. Ele conhece o período do silêncio. Ele conhece que aquele período ali o povo está distanciado de Deus, afastado de Deus. O povo está vivendo uma falsa realidade da paz. Não há amor, não há compreensão entre eles. Jesus, ele chamou um grupo de discípulos, 12, para estar com ele. As multidão os seguiam, mas muitos estavam preocupados ali só de ter alimento para o corpo físico e não para o corpo espiritual. E Jesus traz agora o seu ensino aos seus discípulos, que ele está preparando, não é, para que faça outros discípulos. E esse ensinamento, ele não é de difícil entendimento, e nem de ser seguido por os seus seguidores, pelos seus discípulos daqueles dias e dos dias de hoje. Porque Jesus ensina da seguinte forma, diz que felizes, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são os semeadores da paz, os mensageiros da paz. E nós levantamos aqui agora 3 perguntas que precisam ser respondidas à luz do ensino de Jesus e em torno da palavra de Deus. Quem pode ser um pacificador? Como ser um pacificador? E qual é a recompensa de ser um pacificador? E eu espero responder essas perguntas à luz da palavra de Deus para a edificação das nossas vidas nessa noite. A nossa primeira pergunta é: quem pode ser um pacificador? Queridos, só aquele que conhece o Deus da paz e que por ele foi reconciliado. Presta atenção, eu já estou dando a resposta, mas nós vamos desenvolver aqui nessa mensagem esse assunto. Quem pode ser um pacificador? Somente aquele que conhece o Deus da paz e que por ele foi reconciliado. O nosso Deus, ele é conhecido nas Escrituras como o Deus da paz. Ele é o Deus de toda a paz. Paulo orou, dizendo: e o Deus da paz seja com todos vós. Para Paulo, estava claro que o Deus Todo-Poderoso, o Criador, é o Deus da paz. Romanos 15, 33. Deus goza de perfeita paz consigo mesmo. Ele vive em perfeita bonança e quietude. Deus não tem preocupação. Deus não fica triste. Deus não fica inquieto. Deus é o Deus de toda a paz. Nós, seres humanos, eu e você, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra de Deus, depois da queda, nós ficamos separados de Deus por causa do pecado. Nós não temos como deixar de falar desse assunto, porque essa é a nossa história. Deus criou o homem e a mulher perfeito à sua imagem e semelhança, mas o homem e a mulher pecou, desobedeceu a Deus e caíram em pecado. E houve uma separação entre o Criador e a criatura, entre o Deus da paz e toda a raça humana. Perdemos a paz com Deus e conosco mesmos. E o profeta Isaías, por boca de Deus, vai dizer: para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Isaías 57, 21.
Irmãos, então, a falta de paz, o pecado que entrou no mundo, que entrou nas nossas vidas, nos tornou perversos. E sem Deus da paz, não há paz em nós. E aí, meus queridos irmãos, nós nos tornamos inimigos de Deus. E Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5 e 10, e Colossenses, capítulo 1, 21, Paulo vai dizer que nós somos inimigos de Deus. Essa inimizade, ela começou lá no Éden, por causa do pecado. E Paulo, escrevendo aos Romanos, desenvolvendo essa teologia, não é, do pecado, ele vai dizer que por só um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Esse homem foi Adão. E assim também a morte passou a todos os homens, porque todos os homens, incluindo eu e você, pecamos contra Deus. Romanos 5, 19. Assim, queridos e queridas, não pode haver paz entre Deus e os homens, sem que termine a inimizade. E sejamos conduzidos de volta em harmonia com Deus Criador, com Deus Todo-Poderoso. E aqui faz parte, não é, da teologia bíblica, da história da redenção. Porque aí vem a pergunta que nós temos que responder: o que é que o Deus da paz fez para a nossa reconciliação? Já que caímos, já que estamos separados de Deus, Deus enviou o seu Filho ao mundo como príncipe da paz. O seu único Filho. Isaías 9,6. Ele é o Deus Emanuel. Ele é o príncipe da paz. Ele foi enviado por Deus para nos reconciliar com Ele mesmo. Assim, Ele fez paz conosco por meio de seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Olha o que diz Romanos capítulo 5, 10. Paulo escrevendo diz: porque se nós, quando inimigos, ele já está falando do passado, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, porque aqui Cristo já tinha morrido. Muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vinda. Paulo está ligando a salvação, a vida eterna, com a reconciliação que Deus fez por nós lá na cruz do Calvário. Paz significa reconciliação, querido. Presta atenção, paz significa reconciliação. Somente Deus pode ser e é o autor da paz. E da reconciliação, de ligar o homem de volta com Deus. E Ele dá o seu Filho para fazer isso. E quando Ele morre, Ele está nos reconciliando com Deus. Foi do agrado dEle fazer essa obra da reconciliação através de Cristo Jesus. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, que na terra, que nos céus. Colossenses 1, 20 e 21. Por isso, queridos, o apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 5 de Romanos, dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo pagou o preço como justo. Deus aceitou o preço pago e Deus nos declarou justo. E agora, mediante a fé, que é dom de Deus, que Ele colocou em nós, nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. A nossa paz com Deus foi refeita, aleluia, em mim e em você. Estávamos separados de Deus, éramos inimigos de Deus, mas Deus nos reconciliou a Ele mesmo. 2 Coríntios 5,18, a parte A, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Essa obra de restabelecer a paz, reconciliando-nos de volta com Ele, é uma atribuição da natureza graciosa de Deus, realizada na pessoa bendita do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus estava trazendo estes ensinamentos antes dessa obra ser concretizada aos seus discípulos. A presença do príncipe da paz estava ali com eles.
Porém, a obra da reconciliação seria realizada por completa lá na cruz do Calvário. Mas essa obra estava começando neles ali. Eles tinham que entender o que era ser pacificador. Jesus estava ciente dessa completa reconciliação, da qual ele realizaria lá na cruz do Calvário, dando a sua vida para efetuá-la. E foi o que aconteceu. E por isso que Paulo, os textos que nós lemos aqui, escrito tempo depois, fala dessa obra já realizada na vida dos eleitos. Hoje, queridos irmãos e irmãs, vivemos debaixo dessa bênção da reconciliação. Todo cristão nascido em Cristo, regenerado, habitado pelo Espírito Santo, já foi reconciliado com Deus e feitos agentes da paz. Então nós respondemos aqui a nossa pergunta: quem pode ser um pacificador? Todos os que fazem parte da igreja reconciliada com Deus por meio de Jesus Cristo, o príncipe da paz. Somente a igreja reconciliada, com a paz restabelecida, participa desta bênção de Deus, de serem pacificadores dele na terra. Por isso, seus discípulos presentes naqueles dias e os de hoje, todos estamos incluídos, eu e você, devemos promover a paz, sendo pacificadores entre os homens na terra. Mas como ser um pacificador? Eu quero dar aqui, se eu não estou enganado, 4 respostas. E por isso vamos caminhar aqui um pouco rápido, né? A primeira resposta que nós temos, como ser um pacificador, é vivendo em paz conosco mesmo, queridos. Eu não tenho como ser um pacificador, mesmo reconciliado com Deus, se eu não tenho paz comigo mesmo. Você já viu gente assim que não tem paz consigo mesmo? Pessoa que só vive se mordendo, só vive reclamando da vida, tudo dá errado para ele, nada tá bom, né? Tudo briga, tudo discute. Jesus nos recomendou, antes de ir para o Calvário, dizendo as seguintes palavras: estas coisas vos tenho dito, você conhece muito esse texto, né? Para que tenhais paz em mim. A nossa paz, ela tem que estar em Jesus, e Jesus tem que estar onde? Em nós, vivendo em nós. Então ele diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Se o nosso relacionamento com Jesus não estiver bom, nós estamos inquietos, insatisfeitos. Jesus diz: no mundo passais por aflições, vai ter luta, vai ter pandemia, vai ter dificuldade, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e é Ele que vai dar essa paz, e essa garantia de vencermos, não é? Então, para ser um pacificador, primeiro eu tenho que ter paz comigo mesmo, eu tenho que cuidar do meu coração, da minha mente, não é? E Paulo escreve sobre isso, que nós temos que cuidar da nossa mente, procurar aquilo que é bom, aquilo que é edificável para a nossa vida. Ele vai fazer uma lista disso, não é? Escrevendo em uma das cartas. Mas a nossa paz interior, ela vem de Cristo. Por estarmos firmados nele, de termos um relacionamento direto com ele, estaremos seguros nele e nas suas promessas. E aí nós passamos a gozar de uma paz íntima, de uma paz conosco mesmo. Mas perguntamos como ser um pacificador? Em segundo lugar, vivendo em paz com nossos irmãos, com o nosso próximo. Irmãos, eu estou falando, não é, de irmão na fé. E o próximo é a sua esposa, é o seu filho, é o seu vizinho, não é? É o seu patrão, é a pessoa que você convive no dia a dia. Jesus ensinou, no contexto das bem-aventuranças, e para frente, nas demais mensagens, nós vamos trabalhar melhor esses textos. Por enquanto, nós vamos citar aqui, usando o contexto, não é? Para que possamos entender esse ensinamento que Jesus nos traz. Então, Jesus disse, lá em Mateus 5,24,
Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, você está indo para o altar, entregar a oferta, o seu culto, né? E você sabe que o irmão presente ali tem uma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão. Ou seja, restabelece a paz entre ele e ti. E então, voltando, faz a tua oferta. É preciso viver em paz o irmão com o outro. Mas Jesus, mais à frente, ele ainda ensina: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mateus 18, versículo 15. O ofendido vai ter com o ofensor em particular e lhe contará a ofensa. Isso é procurar restabelecer a paz com o seu irmão ou com a sua irmã. Isso é ser pacificador. Preste atenção. Isso se tratando na igreja. O Senhor Jesus continua: se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Ei, irmãos, eu já vi isso acontecer aqui na igreja tempo atrás, né? Algo no início da igreja, todo mundo chegando, fazendo discipulado, todo mundo, alguns vindo realmente aí de uma vida do mundo, né, sem entender amor, sem entender perdão, pessoas que aprenderam na prática isso aqui, irmãos. Nós vimos pessoas sendo restauradas na igreja, nessa palavra de Jesus aqui. Acabou a inimizade, a paz foi restabelecida. Se ele não te ouvir, Jesus continua: leva 2 ou 3 pessoas pacificadoras da paz, para que conversando-se entre eles, a paz seja restabelecida. Versículo 16. Mas Jesus continua: se o ofensor não der ouvidos a você e às testemunhas, dize-o à igreja. Versículo 17. Assim, o fardo da igreja toda recai sobre aquele que perturbou a paz do corpo. O corpo é a igreja. Caso o ofensor não seja restabelecido a paz pela igreja, por não ouvir a igreja pacificadora, aí o ofensor deverá ser excluído da igreja. Aí vem a disciplina, versículo 17. Mas, irmãos, veja bem que a igreja, eu e você, a igreja é instrumento da paz. É a igreja que tem na mão o poder da reconciliação de uns para com os outros. E Paulo, escrevendo à igreja, que nós podemos aqui dizer que foi uma igreja problemática, a igreja de Coríntios, que tinha muitas dificuldades de entendimento doutrinário, né, teológico, desavenças, né? Mas Paulo, escrevendo a sua segunda carta, já no finzinho dela, Paulo vai dizer assim: aperfeiçoai-vos, consolai-vos e sede do mesmo parecer, e vivei em paz. E o Deus de amor e de paz estará convosco. Porque quando não há paz, quando há briga, quando há separação, quando há discórdia, Deus se afasta. 2 Coríntios 13, 11. Paulo também determinou que para preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz, Efésios capítulo 4, versículo 3. É da vontade de Deus que os que têm paz com Ele vivam em paz uns com os outros no meio da igreja. É nossa obrigação preservarmos a paz. Aonde há contenda, ciúme, discórdia, não se desfruta da bênção da paz divina. Que Deus nos dê a graça de vivermos a paz e de sermos pacificadores no meio da igreja. Sabe, querido irmão e irmã, se você viver essa receita na igreja, você vai viver com o seu próximo lá fora. Com quem você conviver, você vai se humilhar para pedir perdão, para reconhecer e para restabelecer a paz. Perguntamos como ser um pacificador. Em terceiro lugar, vivendo em paz com nossos inimigos.
E essa relação, ela acontece muitas vezes mais fora da igreja, com o nosso próximo, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo. No mesmo contexto da bem-aventurança, Jesus trata desse assunto. Mateus 5, 26. Jesus vai dizer: entre em acordo sem demora com o teu adversário. Sem demora, rápido. Enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, restabelece a paz com teu adversário, com teu inimigo, antes que o pior aconteça. Entra em acordo antes de ir para a justiça e ser preso. Querido irmão e irmã, nós discípulos de Jesus, nós precisamos entender muito bem isso. Crente só vai para a justiça quando não há jeito. Crente entra em acordo. Crente conversa. Crente perdoa. Crente perde para ganhar. Se humilha. Mas quando há necessidade, não é? A justiça, né? As autoridades também são constituídas com Deus para manter a paz. Mas, queridos irmãos e irmãs, Jesus ainda recomendou: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, eu tenho que amar o adversário, aqueles que me perseguem, eu tenho que orar por eles. Esse é o papel dos discípulos de Jesus, dos súditos do reino de Cristo aqui na terra. É amar o inimigo e orar pelos que nos perseguem. Mateus 5, 44. Nós somos pacificadores no seio da igreja. E se estende também aos inimigos e perseguidores e a todos os homens. E Paulo vai dizer em Romanos 12, 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, com todas as mulheres, com todos os seres humanos. Quando depender de vós, de mim, de você, tenhamos paz com todos. E aí perguntamos, mais uma vez, e a última: como ser um pacificador? Em quarto lugar, sendo um embaixador da paz entre Deus e os homens por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz, ela é uma paz espiritual. É anunciar a reconciliação com Deus por meio do Evangelho. Eu e você, discípulo de Jesus Cristo, fomos tornados embaixadores, mensageiros que levamos a mensagem de paz ao mundo, a mensagem do príncipe da paz. Quem vai nos dizer essa verdade é a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 5, 18 a 20, já citado aqui, mas agora vamos citar de modo completo. Diz Paulo: ora, tudo provém de Deus, tudo, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. A obra já está feita. Mas agora, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Deu para a igreja, para mim e para você, para o regenerado, para o crente. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou, agora depois de reconciliados, né, a palavra da reconciliação, da paz, do Evangelho de Cristo. De sorte que agora eu e você, meu irmão e minha irmã, nós somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Ele faz essa obra pela instrumentalidade do Espírito Santo, reinando em nós. E em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis
com Deus. Então, se eu estou reconciliado com Deus, se eu estou firme em Deus, se eu estou firme na rocha em Cristo, se eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou transmitir essa palavra, eu vou ser um agente da paz, eu vou semear essa paz, essa palavra de reconciliação. Irmãos, por 3 vezes nesse versículo, o apóstolo Paulo dá ênfase que nós, que fomos levados à paz com Deus, fomos feitos pacificadores. Eu e você, como mensageiros, levamos aos homens e às mulheres a mensagem da reconciliação com Deus. Isto é, como eles ter paz e sentir paz com Deus. É isso que nós vamos ensinar através das Escrituras. Você tem cumprido essa missão? Você é um pacificador? Você precisa dar resposta ao Senhor nessa noite sobre isso. Que isso coce aos seus ouvidos, que isso lhe incomode, porque um dia estaremos diante do Senhor para prestar conta, e Ele vai pedir a nossas mãos o que nós temos para prestar conta. Eu e você já conhecemos a Cristo, sabemos que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia para que possamos ter paz com Deus. Agora, como pacificadores, nós comunicamos a todos os que se encontram alienados dessa verdade, a obra que Cristo já fez pelos pecadores. O apóstolo Paulo nos recomendou: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Efésios 6,15. Levamos essa mensagem porque temos a mensagem de Cristo em nossos corações, porque vivemos em harmonia com Ele. E agora, ao proclamarmos a paz ao mundo, precisamos entender que a paz de Deus é totalmente diferente da paz do mundo. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se perturbe, não fique ansioso, não fique em dúvida, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Porque a paz de Jesus é verdadeira, é transformadora. A procura de paz do mundo, ela é limitada pela ausência de guerra e conflitos. Conquanto, queridos e queridas, a paz que vem de Deus é muito mais do que a ausência de guerra e conflitos. Ela comunica um novo relacionamento transformado entre a criatura e o seu Criador. E agora, o homem restaurado expressa na vida, nos relacionamentos, essa paz entre os homens. E o escritor aos Hebreus vai dizer: segui a paz com todos. E aí você sabe o resto com a santificação, senão você não vai ver a Deus. Hebreus 12, 14. Mas segui a paz com todos, e será o Deus da paz que nos santificará nessa obra da pacificação. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5, 23, a parte A: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. É Ele que vai nos santificar, é Ele que vai nos dar a condição de sermos pacificadores, agente da paz. Mas, meus irmãos, agora, respondendo à última pergunta que nós fizemos lá na abertura: que recompensa os pacificadores terão? Qual é a recompensa de ser um pacificador? Porque Jesus diz: felizes, ou seja, bem-aventurados os pacificadores, os semeadores da paz, os agentes da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Tem um pouquinho de paciência aí, que eu preciso terminar. Não vai embora. Jesus prometeu que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Que bênção maravilhosa ser chamado filho de Deus. Esta é mais uma das bênçãos que Jesus concede aos súditos do seu reino. Não pode haver privilégio maior do que esse no mundo, de vermos o nosso Deus na posição de pai e nós na posição de seus filhos. Deus enviou o seu Filho Jesus para nos restaurar aquilo para o qual fomos criados, filhos de Deus. Nós fomos criados como filhos de Deus, mas o pecado nos afastou de Deus, nos desviou de Deus. E Deus enviou
o seu Filho Jesus para restaurar. O evangelista Lucas, ao escrever a genealogia de Jesus Cristo, no final, ele fala que Adão era filho de Deus. Foi nesse estado que nós fomos criados. E depois da queda, só agora, como já falamos, reconciliado com Deus por meio do sacrifício de Cristo na cruz, recebemos agora o título de Filho de Deus. É uma designação de elevada honra e dignidade para mim e para você. É pela graça que fomos reconciliados e agora adotados como filho de Deus. E não é pelos nossos feitos, pelos nossos méritos. É pela graça de Deus, mediante a fé que também é dom de Deus, que nos chama de volta para Deus, através de Cristo. Por isso, ao promovermos a paz no mundo, penetramos na própria esfera de atividade do nosso Pai. Nós agora em Cristo somos agentes do seu reino na terra, somos seus cooperadores, agentes da paz, agentes da reconciliação. Fazemos isso com gratidão e para a glória de Deus. Hoje somos chamados filhos de Deus. E no dia do juízo, a nossa gloriosa adoção como filhos será publicamente revelada a todos. Quem diz isso é a palavra de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus, de fato, de verdade. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo, Filho de Deus, Jesus. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Aqui é o já e o ainda não, né? Já somos filhos, mas não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, quando Jesus voltar, quando Deus vier na sua glória, Jesus, né? Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aí seremos publicamente revelados como filhos de Deus. Paulo, escrevendo sobre essa verdade em sua carta aos Romanos, ele também fala desse dia, o dia do fim. Estamos falando agora de um tempo escatológico. Ele diz lá, porque sabemos que toda a criação a um só tempo. Paulo está falando da criação. Geme e suporta angústia até agora. Ele está falando da restauração da criação. Não é o assunto que nós estamos falando agora. Mas ele entra, para a gente entender o contexto, por isso que eu li. E não somente ela, quem? A criação. Mas também nós, quem? Os cristãos, os discípulos de Jesus. Que temos a primazia do Espírito Santo. Igualmente gememos como a criação. Gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, aquele último dia, o dia dessa revelação completa, que todos verão, e a redenção do nosso corpo. Somos filhos e tomaremos posse do reino, na entrada celestial, onde todos verão que nós somos filhos de Deus. Vinde, bendito do meu Pai, entrai no reino que está preparado para vós, desde a fundação do mundo. Eu li aqui, texto que está em Mateus, mas o texto que eu estava lendo era Romanos 8, 23. Partindo para conclusões e aplicações, embora muitas aplicações já foram feitas no decorrer da mensagem. Concluo chamando a sua atenção para aproveitarmos esse tempo de pandemia em que as pessoas estão angustiadas. Você está, eu estou. E você imagina as pessoas que não têm a paz de Cristo. Elas estão amedrontadas, elas estão inquietas, elas estão inseguras, elas estão preocupadas, elas estão tomando remédio, elas estão entrando em depressão, pessoas estão se suicidando. Preocupadas com o dia de amanhã, com o que pode acontecer com a sua vida e com os seus familiares. E aí, meus queridos, eu e você precisamos exercer a nossa missão de pacificadores, de semearmos a paz de Cristo no coração das pessoas. Aí você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa ler ela. É eu e você que pregamos a mensagem de reconciliação. Só o verdadeiro cristão, somente os filhos de Deus, lavados e redimidos pelo sangue de Cristo, pode ser agente dessa mensagem. Em Romanos,
10:15, Paulo nos faz entender que aquele que é embaixador do reino de Cristo, pacificador, pregador do evangelho da paz, tem um ministério de honra. E o profeta Isaías profetizou disso lá no Antigo Testamento. E Paulo resume as suas palavras dizendo: quão famosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Palavras que transformam vidas. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Que essa palavra nos faça reviver. Que o Espírito Santo de Deus nos leve a essa prática. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você, meu irmão e minha irmã. Deus Todo-Poderoso, Deus de graça e de misericórdia. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia de todos aqueles que nos ouvem nessa noite e que ouvirão essa mensagem. Para que nós possamos, Senhor, ser despertados pelo teu Espírito Santo de poder, que nos incomode a sermos agentes pacificadores, Senhor, da paz no mundo. Oh Deus, faça isso em nós. Restaure, Senhor, a nossa fé. Reconcilie-nos contigo, Senhor, em nome de Jesus. Para que possamos entender que o ministério da reconciliação foi dado a nós, de sermos pacificadores, de levar o evangelho da paz aos homens e às mulheres que estão inseguros, perdidos, ó Deus, preocupados, ansiosos. Dá-nos essa graça, Pai. Abençoa a tua igreja. Supra a necessidade do teu povo. Conforta os aflitos, Senhor, os enlutados. Derrama misericórdia, Senhor, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que está faltando sustento. E dá-nos condição, Senhor, de poder dividir aquilo que nós temos. Dá-nos condição de contribuir e sustentar a tua igreja. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus bom e fiel. Fica conosco, Pai. Dá-nos uma boa noite. Em nome de Jesus, recebei a bênção, queridos. E o Deus da paz seja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Um forte abraço, uma boa semana. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado por você que esteve conosco aqui nessa noite, ouvindo a palavra de Deus. Tem pessoas que chegaram aqui depois, irmãos, Metusalém Lima. Tem Lima, mas eu não sei se é meu parente. Deus abençoe. A irmã Áurea, Pupato. Nosso irmão Afonso Almeida, aniversariante de hoje. Que Deus abençoe. Felicidades. A irmã Renata Souza, Deus abençoe, boa noite. Nosso irmão Ednilson, boa noite. A Shirley, uma amiga nossa que já esteve na igreja conosco, aqui conosco, Deus abençoe. Nossa irmã Eliane, Deus abençoe. Quem mais? O William, nosso irmão, Deus abençoe. William Zigoni, né? Deus abençoe a irmã Vera, boa noite. Deus abençoe a todos, queridos. Boa semana. Obrigado pela sua presença.